decidir, cara, se você vai ter uma vida que ele chama vida pia, uma vida reta, né? Ou se vai ter uma vida de prazeres, uma vida mundana. Tu tem que decidir isso. Isso é uma aposta. Ou seja, tu tem que decidir se vai agir como se Deus existisse ou como se Deus não existisse. Pascal mesmo diz isso, é uma aposta tipo carne por outra, cuja decisão tu tem que tomar agora, mas a solução só se revela depois que tu morrer, cara. Tá certo? E aí é tarde, aí, cara, aí tu já fez. Bom, eu vou ser sintético aí, porque o raciocínio dele é maravilhoso, mas é bem comprido. O que ele faz? Ele pega as consequências das opções. Ele pega as consequências. Se eu decido por agir como se Deus não existisse, eu posso ter o quê? Eu vou ter uma vida mundana. Prazeres, hein? Coisa boa. E se Deus não existir, tudo bem, depois eu morro e tal, não tem nada. Eu ganhei uma vida de prazeres. O que não é ruim. Tanto é que é prazeres. Mas eu posso optar também pela vida pia. Uma vida como se Deus existisse. Aí eu vou ter um custo. Qual é o custo? O custo dos prazeres desta vida. Tem que reconhecer esse caso. Mas se Deus não existir, azar o meu, eu perdi os prazeres. Chega lá e depois não tem nada. Pô, não tem paraíso. Não tem paraíso. Agora, se Deus existir, aí eu vou ter um infinito de graças. E qual é a decisão que eu tomo? Depende. Depende de quê? Da probabilidade de Deus existir ou de Deus não existir. Não existir, mas como é que tu tira essa probabilidade? Ele tem uma sacada, depois, se quiser, eu explico melhor isso, mas a sacada dele é que, assim como eu não posso provar que Deus existe, eu não posso provar que Deus não existe. Então, quando tu combina probabilidades com consequências, o que acontece? A consequência de você ter uma vida pia e Deus existir, a consequência é infinita, infinitos ganhos. Mas e a probabilidade disso acontecer? Não interessa, pode ser bem pequenininha, não é zero. Por que não é zero? Porque não é impossível que Deus exista. Esse é o pulo do gato. Não é impossível, então não é zero. Tem um engenheiro do meu lado aqui. Um número bem pequenininho, vezes um infinito, dá um infinito. Então, resumindo, qual é a conclusão dessa aposta para ele? Cara, é racional, mesmo que tu não acredite. É racional que você viva como se Deus existisse. Essa é a aposta de Pascal. Veja, o que ele fez? Para resolver isso aí, ele pegou e aliou consequências a probabilidades. Ele fez uma ponderação.
ele utilizou um cálculo da razão, a reta razão, orientada a um determinado fim. Gente, vocês já estão carecas de saber o que é isso. Isso é o exercício de uma virtude. Qual virtude? A prudência. Prudência. O que tu vê hoje? Tu vê pessoas imprudentes. E o que é a prudência? A prudência é uma virtude humana. Veja bem, ela não é uma virtude teologal, ela é uma virtude cardinal. Ela é uma virtude humana que faz a adequação dos meios para se chegar a um determinado fim. Esse fim pode ser bom ou pode ser mau. Por exemplo bom para a gente fixar bem. Você pensa, Kleber, num jovem que está pensando em te roubar o celular, passar a mão no teu celular. Como é que ele decide que ele vai ter roubar o celular? Ele faz um cálculo, embora ele não saiba, ele faz um cálculo de Pascal. O que pode acontecer quando ele roubar o celular? Ele pode ser pego ou pode não ser pego. Se ele não for pego, ele vai revender o celular e ter um ganho lá para ele. Se ele for pego, aí suponhamos que ele vá preso, tal, um negócio assim. Mas o que ele leva em consideração? Ele leva em consideração a probabilidade de ser apoiado e o castigo que ele tiver se for apoiado. Se ele souber que se ele for apoiado, ele passa na delegacia e meia hora depois ele está na rua de novo, a consequência é pequena. Se não tem policiamento na rua, a probabilidade de ele ser pego também é pequena. Então ele vai ter roubado. Mas se tem policiamento, ou se o castigo for maior, aí talvez ele não faça isso. Como é que você combate o crime? Aumentando a probabilidade da captura, da punição, e aumentando a punição. Bom, vamos voltar para lá. A aposta essa aqui do Pascal, que dá início, mais ou menos, à moderna teoria da escolha racional em condições de certeza e risco, essa aposta nada mais é, repito, retomado, do que o exercício da virtude e da prudência. A prudência é a principal virtude cardinal, ou cardial, como dizia. Quais são as outras? As outras são temperança, justiça e fortaleza. Nós, cristãos, temos um tesouro de bibliografia sobre essas virtudes. Obrigado. Estava pensando em outra coisa. O ponto, se me pedisse assim, mas onde é que eu leio isso para ter
ter ser uma boa ideia do que são essas coisas. Você pode ler o que quiser. Mas tem uma obra, que é a obra de Tomás de Aquino, Suma Teológica, que fala sobre o que Tomás constrói como a ética das virtudes. Que é um negócio assim fantástico. Está na primeira parte da segunda parte da Suma Teológica. Só chega lá, a partir da questão 45. O que é a temperança? Perdão. O que é... O que são essas virtudes? Deixa eu ler aqui para você fiel. A prudência é uma virtude do intelecto, é uma virtude intelectual, é uma virtude que faz o cálculo da razão. É do intelecto. Essa é a prudência. O que é a prudência? Só recordando, ela é a razão prática, ela é a virtude que ordena a razão para adequar os meios aos fins. Ela é uma virtude humana. E significa, pessoal, que o não cristão pode ser prudente. Um cara que não acredita em Deus pode ser prudente. Porque a prudência não depende da graça infusa, das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, que são infusas. Não depende disso. A prudência, ela é criada através do exercício do hábito de fazer bem. E as outras? As outras, a justiça, a temperança e a fortaleza, também são virtudes humanas. Qualquer um pode desenvolver essas virtudes. Não precisa ser cristão, não precisa ser religioso. Mas elas não são, eu estou aqui seguindo o Tomás de Aquino. Me desculpe a irreverência, mas cada vez que eu leio Tomás de Aquino, eu fico me perguntando que raios a mãe dele botou no mingau do guri, para depois sair aquele gênio. O que aconteceu ali? Mas para Tomás de Aquino, as outras virtudes, as outras três, elas são virtudes morais. Elas não têm tanta relação com o intelecto, mas como tem relação com ordenar a vontade. A justiça, por exemplo, a justiça é uma virtude que é ordenada ao bem comum, como disse o Padre Charles na inspirada homilia dele hoje de manhã. A justiça é orientada ao bem comum, a dignidade da pessoa humana, a repartição universal dos bens. O que eu estou falando? Eu estou falando dos fundamentos da doutrina social cristã. A virtude não necessita da crença em Deus, mas ela, quando bem exercida, ela tem limites, ela tem balizas dadas pela doutrina social cristã, que é tudo aquilo que nós conhecemos aqui. A temperança. O que é a temperança?
temperança é aquela virtude que Santo Agostinho diz: Pai, dai-me a temperança, mas não hoje. Ela freia as paixões. Isso é a temperança, é o freio das paixões. Mas em quais paixões? Quando as paixões induzem a ações contrárias à prudência. E aí que a temperança entra. E a fortaleza? Ai, meu Deus, a fortaleza. O que é a fortaleza? A fortaleza é a virtude que confirma as nossas resoluções quando temos medo de agir. É aí que entra a fortaleza. Certo? Bom. Lembremos, eu estou encaminhando para o